Voltamos aqui para o nosso bate-papo. Se a gente acaba de conversar aqui, queridos, que há uma guerra que não mais se pauta em determinados territórios, mas que levanta uma bandeira universal baseada na guerra contra o terror. Outra guerra que também extrapola determinados territórios é a guerra contra as drogas, que também tem movimentado todos os estados nas relações, todos os estados nas relações internacionais. Quando a gente pensa nessa guerra contra as drogas, a gente percebe que a guerra ela não é mais travada como anteriormente em nome do interesse nacional. Mas a bandeira que se levanta hoje é uma bandeira universal, é uma bandeira de manutenção da paz e da segurança do planeta. Então, nós já não temos mais inimigos de estados nacionais. Nós passamos a ter, então, inimigos de um globo, inimigos globais. E esses conflitos, eles passam a ter tão pouca diferença no âmbito interno e internacional que os projetos de combate a esses inimigos, eles não se limitam mais a projetos políticos nacionais clássicos. Então, a guerra contra os terroristas, na guerra ali contra o terror, né, de uma cultura ocidental e islâmica, oriental e islâmica, assim como a guerra às drogas, né, portanto, os traficantes, elas extrapolam as questões territoriais dos Estados-nações e passam a ser uma guerra internacional. E a gente tem até uma dificuldade de verificar se aquela luta contra aquele determinado inimigo, ele está dentro do plano nacional, um plano interno, ou num plano internacional. As medidas adotadas já passam a ser tomadas num âmbito muito maior. Então, terroristas e traficantes, eles passam a ser considerados, então, como inimigos de uma nova ordem mundial. Nova ordem essa, inaugurada aí após a dissolução da União Soviética e a extinção da Guerra Fria, que é de uma ordem capitalista e democrática. Então, em nome do capitalismo e da democracia, os estados passam a travar guerras contra inimigos pontuais, guerras estas que já não têm mais um terreno físico determinado. E é importante a gente verificar que há uma série de impropriedades nessas guerras travadas na nova era global que se impõe. Já conversamos quando da guerra ao terror, com a criação aí de um estereótipo de um inimigo atrasado, de um inimigo violento, é como se estivéssemos anulando toda e qualquer condição de vida inteligente, de vida humana mesmo, né, da outra parte. Quando a gente pensa também na guerra às drogas, há uma construção de um discurso também de que é uma guerra que deve ser encampada por todos os estados, é uma guerra em nome da democracia e para uma necessidade de afastar esses traficantes que subvertem a ordem democrática. Mas muito dificilmente conseguimos estabelecer quais são as drogas que nós efetivamente declaramos guerra, mesmo porque com o mundo globalizado, mesmo porque com o mundo
tão evoluído tecnológica e cientificamente. As definições de drogas foram atualizadas e nós ainda não temos um conceito específico quais são as drogas que são objeto dessa guerra, né? Seriam os entorpecentes, seriam as guerras, perdão, as drogas que causassem alguma alteração psicossocial, né? Então tem toda uma discussão aí sobre o conceito do que seria essa guerra às drogas. E em nome dessa guerra, muito dinheiro é destinado, né, nesse combate. Não estou aqui defendendo a legalização de qualquer tipo de droga, não estou aqui dizendo que a guerra às drogas não é legítima, quero apenas trazer para vocês algumas informações para que a gente possa pensar criticamente sobre o contexto que nos é colocado. A guerra às drogas, assim como a guerra ao terrorismo, que extrapola aí os conceitos de Estado Nacional, né, e se torna uma guerra de relações internacionais também, mas que é pautada no âmbito interno por cada um dos estados. Aqui no Brasil não é diferente, né? Então nós temos, nós lutamos aí internacionalmente contra o tráfico de drogas, mas no Brasil, de forma especial, nós temos uma luta muito acentuada contra essas drogas. E a luta contra essas drogas no Brasil, ela acaba formando um efeito dominó. Primeiro, porque as pessoas que são presas de forma flagrante, né, ou seja, na prática do crime, em flagrante delito, elas são presas, a grande maioria são jovens negros e moradores de periferia. E nós sabemos que, embora seja essa comunidade que esteja na ponta dessa cadeia, né, não são os grandes responsáveis pela organização, pela articulação, nem tampouco são aqueles que mais lucram com o tráfico de drogas. Então, nós conseguimos, com as atitudes que nós temos tido, com nossa defesa nacional, nós temos conseguido prender aqueles que estão na ponta da cadeia, mas nós não conseguimos criar situações específicas de combate a quem inicia a quem está por trás ali desse tráfico. Outra questão ainda muito controversa dentro do direito e que tem sido muito objeto de muitas críticas sociais, e a gente tem acompanhado aí pelos noticiários, é que a palavra que é tida como prova é a palavra da autoridade policial. Então, o suspeito, ele não tem voz, ele não tem vez. Então, a narrativa construída de invasão em comunidades, às vezes troca de tiros com a polícia, execuções que acontecem, são sempre narradas sobre a perspectiva da autoridade policial. Então, muitas das vezes, nós ouvimos aí denúncias, né, de extrapolação da força física por parte da autoridade policial, que muitas das vezes não chegam a ser analisadas ou devidamente apuradas em nome da democracia que é preciso se colocar com a extinção das drogas. Nós não temos uma polícia civil com condição financeira, com condição de pessoal, que tem condição de investigar de forma muito articulada, inclusive com a Polícia Federal, né, que tem essa obrigatoriedade
no âmbito nacional, não consegue investigar a fundo os responsáveis pelo tráfico de drogas no Brasil. O Ministério Público, já que a narrativa é feita com base nos registros policiais, também faz a manutenção de prisões também com base nesses registros, e não que nós tenhamos que não que nós não tenhamos que atribuir a autoridade à entidade policial, não é essa a questão. Mas é que sim, em nome da democracia, seria importante ouvir todas as partes ali relacionadas, né? Pautadas aí nos direitos humanos que nós vamos discutir daqui a pouco, é muito importante que todas as partes sejam devidamente consideradas. Nós temos uma defensoria pública que tem uma estrutura precária, né? É uma defensoria que tem uma série de processos para lidar e que não tem condições financeiras, de estrutura, de pessoal para proporcionar a defesa que é necessária, principalmente a essas pessoas que estão na ponta da cadeia, que são aquelas efetivamente pobres mesmo, né? Porque quem lucra está lá no início da cadeia desse tráfico. A grande maioria das pessoas que estão presas por tráfico de drogas não oferecem risco à sociedade, né? Porque os que efetivamente oferecem risco e são presos continuam a coordenar o tráfico de drogas de dentro das nossas penitenciárias, inclusive das nossas penitenciárias de segurança máxima. Então, chegou a hora de nós revermos a nossa guerra contra as drogas, pelo menos no âmbito interno, né? Verificar até que ponto a guerra que deflagramos tem sido efetivamente legítimo e tem surtido os efeitos que são esperados, né, para a contenção do tráfico de drogas. E toda essa questão dessas guerras que são deflagradas no âmbito internacional e que extrapolam hoje fronteiras territoriais dos Estados nacionais, ela se dá pela a questão da globalização. Um conceito esse de difícil definição. Então, nós vamos verificar que há uma série de definições de autores acerca do que é globalização, né? A globalização, ela tem esse nome, né, de globo, porque é um fenômeno que ela acontece numa escala global, ou seja, ela acontece aí numa esfera de todos os estados do planeta, né? Essa ideia de globalização, ela facilita, ela amplifica, ela amplia a informação, mas é muito perigoso a ideia de amplitude, de amplificação de informações, porque no mundo globalizado, embora as informações elas sejam ampliadas, elas sejam facilmente difundidas, elas também são facilmente manipuláveis, né? Se tem uma construção de um discurso que deve ser propagado. Quem agiliza essa globalização são a população dos estados, os blocos econômicos, a própria ONU, tendo aí como principais agentes as empresas transnacionais. A gente viu que na atual conjuntura, na nova era global, o capitalismo ele deixa de se restringir ao Estado nacional e essas empresas deixam de se situarem apenas no Estado e ela passa a ter um caráter transnacional.
né? São empresas espalhadas por todo o globo. E são essas empresas que agilizam esse processo de globalização. Essa globalização, ela é facilitada pelo neoliberalismo que chama a atenção de vocês lá para quando da formação dos Estados Nacionais, a perspectiva de que o mercado se autorregula, e aí dessa maneira, ao se autorregular, haveria uma mão invisível que equilibraria as forças no mercado. Então, seria necessário que o Estado se afastasse da economia e permitisse que o comércio, que permitisse que o capital autorregulasse. Com esse afastamento do Estado dessas relações, há uma flexibilização das leis trabalhistas, porque é o Estado que impõe as leis que são colocadas de forma a proteger o trabalhador e o trabalho. Aí, com o afastamento desse Estado, nós temos a flexibilização dessas leis. Com a flexibilização dessas leis, nós temos um acentuamento da precarização do trabalho. E com o acentuamento da precarização do trabalho, nós temos aí um acentuamento das discrepâncias sociais, né? Então, nós temos os detentores de capital cada vez mais ricos e os trabalhadores cada vez mais expropriados. A globalização, ela dá sinais de uma forma muito interessante e de uma forma muito manifesta e transparente através dos transportes e da comunicação. É interessante como que inclusive as transações financeiras, elas se modificaram ao longo do tempo, né? Antes nós tínhamos aí a necessidade de estar em bancos, hoje nós temos a possibilidade de transferir dinheiro todo o tempo de uma forma gratuita mediante uma chave Pix, né? Então nós temos aí uma circulação cada vez mais fácil de capital, nós temos uma circulação cada vez mais fácil de informação através do uso da internet, da difusão de informações pela internet, e uma facilidade de transporte, né? Cada vez nós temos transportes mais rápidos e que conectam todo o globo. E nós vimos isso de uma forma muito interessante e triste também, agora na pandemia, né? Como que uma doença é capaz de se difundir no globo inteiro de uma forma tão rápida, pela capacidade das pessoas de estar em vários lugares do mundo de uma forma muito célere. As consequências dessa globalização a criação de oligopólios aí no sentido de empresas transnacionais que se solidificam como um norte, né, a ser seguido. Então, nós temos criações de marcas que são importantes e são fortes em todo o planeta. Nós temos uma difusão da diversidade, e isso acentua o que nós temos tratado desde o início aqui da nossa conversa, que é a questão da xenofobia, que é aquela aversão ao que é diferente, né? E toda essa questão de aversão ao que nos é diferente, a criação de oligopólios de marcas cada vez mais caras cria toda uma exclusão digital, cria um acentuamento da exclusão econômica e financeira, e essa exclusão legitima o fortalecimento do crime organizado, né? Nós temos aí várias facções, né, que lideram o tráfico de drogas no nosso país, no Brasil, que chegam até a ponta e aliciam menores para trabalhar, né, no tráfico, sobre a perspectiva de que, trabalhando em algo ilegal, eles teriam um acesso
financeiro muito mais fácil e muito mais possível do que se fosse a ingressar no mercado de trabalho. Né? Então, existe uma sedução dos jovens a esse crime organizado, pautado principalmente nessa exclusão social em que eles estão inseridos. E com o acentuamento da globalização, por óbvio, nascem os movimentos anti-globalização. Essa foto é de um movimento no Brasil. Nós vemos aí uma faixa que é preciso resistir à globalização e aos interesses, aí, no caso específicos norte-americanos. E esses movimentos que são englobados aí com o nome de antiglobalização, eles são movimentos muito heterogêneos, ou seja, eles têm focos de atuação muito diferentes, já que a globalização tem várias facetas, os movimentos antiglobalização também têm pautas e facetas diferentes. São considerados movimentos de cidadãos que lutam pela justiça e por uma política econômica e social mais igualitária, que possa reduzir as discrepâncias entre os povos do planeta. Então, se a gente estava discutindo aí que a globalização, ela facilita a circulação de bens, de mercadorias e de capital, de pessoas, inclusive, e de informações também. Por outro lado, a globalização acentua uma crise interna entre ricos e pobres no âmbito nacional e uma crise externa, né, de países que são totalmente dependentes financeiramente de outros. Né? Então, a intensificação daquela divisão de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. E os movimentos anti-globalização, eles se difundem no planeta afora com várias pautas diferentes, com vários focos diferentes, tentando conter não a globalização em si, porque a globalização não é tida como um efeito, como um fenômeno ruim. A ideia é se conter os efeitos dessa globalização, as consequências nefastas dessa globalização de discrepância dos povos do planeta. Então, esses movimentos anti-globalização têm essa finalidade. E aí a gente, falando de globalização, é importante que a gente se atente para a questão dos direitos humanos, né? Os direitos humanos que foram divididos aí em gerações, né? Nós temos a primeira geração no século 17 e 18, pautados aí na ideia de liberdade. Então, é uma primeira geração de direitos humanos que compreende os direitos civis, políticos e liberdades clássicas. Nós temos o direito à vida, à liberdade, à segurança, a não discriminação racial, o direito à propriedade privada, privacidade, sigilo de comunicação, o acesso ao devido processo legal, ou seja, que ninguém vai ser processado e condenado sem que haja um processo que lhe permita a defesa, asilo no caso de perseguições políticas, liberdade de culto, de crença, de consciência, de religião, de opinião, de associação, de reunião pacífica, de locomoção, e a possibilidade de participação política diretamente ou por meio de eleições. Então, a primeira geração está pautada em direitos civis e políticos, é o que a gente chama de liberdades clássicas, e são ali os direitos humanos que foram consagrados no século XVIII e 17 e 18, perdão. Já a segunda geração dos direitos humanos, nós temos aí um cenário dos séculos 19 e 20, mais pautado
nos movimentos proletários socialistas. Então, ele compreende mais direitos econômicos, sociais e culturais. E que são esses direitos econômicos, sociais e culturais? São direitos à segurança social, ao trabalho, à proteção contra o desemprego, ao repouso, ao lazer, férias remuneradas, a uma vida digna que assegure saúde, bem-estar individual e da família, liberdade de escolha da profissão, liberdade de sindicalização. Então, tem por objetivo esses direitos econômicos, sociais e culturais, garantir aos indivíduos condições para pleno gozo de outros direitos. Né? Já aí no pós-Segunda Guerra Mundial, na segunda metade do século XX, nós caminhamos aí para a terceira geração dos direitos humanos, que compreende ao direito a um meio ambiente equilibrado, uma qualidade de vida saudável, progresso, paz, autodeterminação dos povos e outros direitos difusos. É a substituição de um sistema de proteção diplomática dos direitos humanos para uma proteção internacional que tutelasse os direitos do indivíduo, independente de serem nacionais de qualquer Estado. Percebam aqui que quando a gente fala da terceira geração, nós já não estamos mais preocupados com direitos que são atribuídos a indivíduos por pertencerem ao Estado Nacional, mas por pertencerem à humanidade como um todo. Né? Então, a ideia de que nós devemos preservar o meio ambiente para que a gente possa trazer condições de saúde, condições de habitabilidade para as demais gerações, né? Por isso a ideia de fraternidade. E aqui eu destaco a nossa discussão do nosso fórum, né, nessa semana, que está pautado justamente nessa questão do meio ambiente. Né? Nós temos aí anteriormente à pandemia, o grande discurso, a nossa grande conversa, a nossa grande preocupação era a devastação da floresta amazônica e, de forma muito especial, as queimadas no Pantanal e na floresta amazônica. E, por um lado, nós temos os ambientalistas dizendo aí da destruição da nossa fauna, a destruição da nossa flora, a devastação do nosso meio ambiente e da impossibilidade de deixar para gerações futuras um ambiente sustentável. Por outro lado, nós temos uma pauta econômica que diz que algumas áreas precisam necessariamente ser desmatadas para o fortalecimento da nossa economia. A grande discussão do nosso fórum essa semana é até que ponto, efetivamente, o desmatamento ele auxilia de uma forma considerável o nosso desenvolvimento econômico. Se a gente tiver que colocar o desenvolvimento econômico numa balança com a preservação do nosso meio ambiente, qual que tem nos trazido mais repercussões positivas. Então, é a discussão que nós queremos ouvir você, acadêmico, nessa semana. E aí nós estamos caminhando, né, para a quarta geração, que é uma geração pautada pela paz, pela tecnologia, uma geração de direitos humanos que vai pensar nas implicações de direitos nesse mundo globalizado em que vivemos, de engenharia genética, de direitos tecnológicos, de direito à informação, né? E um jurista brasileiro muito renomado, que é o Paulo Bonavides, ele defende que nós estamos caminhando aí para uma nova geração dos direitos humanos que defende a paz, né? Uma paz que deve ser restaurada para uma boa harmonia entre os povos. Apesar de que, quando nós saímos aí da Segunda Guerra Mundial e quando nós saímos da Guerra Fria, tínhamos a percepção de que não haveria mais guerras
no nosso planeta, que estávamos caminhando para a solidificação da democracia. O que nós percebemos, queridos, é que as guerras mudaram de cenário, as guerras deixaram de ser disputas apenas localizadas num terreno específico e elas passam a estar pautada principalmente na área da economia. Então, nós temos guerras econômicas que vão nortear as nossas relações externas, mas que vão implicar necessariamente na nossa relação interna. E daí a importância da nossa disciplina, daí a importância de analisarmos com atenção a conjuntura internacional para verificarmos quais são as implicações de tudo isso na nossa política interna. E dentro desse contexto, nós estamos num cenário onde nunca antes foi tão discutido a ideia de direitos humanos, né? Então, a gente tem aí alguns discursos que foram legitimados nos últimos anos de que os direitos humanos são para humanos direitos, né? Aquela ideia de que bandido bom é bandido morto, que os direitos humanos só defendem bandidos, que a redução da maioridade penal reduz a criminalidade, que denúncia de racismo é mimimi, que o país precisa de mais armas e menos pesquisa, que a lei do desarmamento aumentou a violência, que a polícia prende pouco, se está preso é porque é bandido, e que o feminismo é o contrário de machismo, né? Então, são discursos legitimados e facilitados aí pelo uso da internet e discursos que devem ser analisados por nós com bastante ressalvas, né? Os direitos humanos, eles não são para humanos direitos, né? Os direitos humanos, eles são pautados aí pelo simples fato do indivíduo ser humano, né? Então, se eu nasço humana, eu já tenho direito à vida, eu já tenho direito a ter a minha liberdade preservada, eu tenho direito a ser tratada de forma igualitária, né? E a ideia de assegurar o mínimo de condição de vida, o mínimo de dignidade aos que estão presos, significa que nós estamos ainda acreditando num sistema penal que busca ressocializar o indivíduo, além de punir, é claro, mas ressocializar também, né? Caso contrário, se a gente não acreditar nessa ideia de ressocialização, teríamos que voltar aí à ideia de pena de morte, né? Se a gente não acredita que é possível o indivíduo ele ser modificado e retornar ao seio social, então a nossa política de processo penal, de direito penal e processo penal, está totalmente equivocada. Outra ideia que a gente não precisa de conhecimento, que a gente precisa de armas, né? Como que é necessário a difusão de conhecimento, como é necessário que eu tenha acesso ao que é racismo, que eu tenha acesso ao que é machismo, ao que é feminismo, quais são os direitos humanos, quais são as implicações dos direitos humanos, quais são as implicações de segurança pública. Como é importante que a educação balize o nosso discurso, né? E a gente pode perceber que em países onde o uso de armas de fogo são de mais fácil acesso do que no Brasil, não significa redução do número de casos violentos, né? Muito pelo contrário. Então, é preciso que nós nos afastemos desses discursos com forte paixão, né? E analisemos de forma friamente os dados que nos são apresentados. E aí eu convido vocês a pensarem aí nessa perspectiva de direitos humanos e nessa perspectiva de direitos humanos no âmbito das relações internacionais, para que nós possamos aí ter um outro norte,
das nossas políticas, tanto interna como externa. Então, queridos acadêmicos, foi uma alegria muito grande compartilhar com vocês a nossa disciplina, a troca de ideias aqui sobre as relações internacionais. Espero que tenha trazido aí pelo menos uma luzinha para que vocês possam refletir esses temas tão atuais e tão relevantes no nosso cotidiano. Nós seguimos aí com os nossos fóruns. Um grande abraço.